Benjamin, vai ficar gravado, tá? Mas já vou começar, né? Porque a questão da história, né? Ela é bem polêmica na prova do Enem. Eu não sei se você está acompanhando, né? Todas as notícias, tudo que vem acontecendo, né? Justamente por uma questão ali de disputa política entre governo e servidores, enfim, do INEP. Então, a primeira recomendação que eu dou para quem vai estar fazendo a prova, tá, do Enem domingo, é acompanhar toda essa discussão que está ocorrendo, tá, em torno da prova do Enem. Porque, por exemplo, hoje eu já recebi diversas reportagens é, a respeito, né, das questões especificamente da área de história, tá? Porque a história sempre é polêmica, né? Ela tem várias interpretações, várias perspectivas, né, em torno ali de um mesmo fato, mas que pode ser interpretado por um viés, enfim, de forma diferenciada. E aí um grande exemplo, né, que nós podemos discutir, que é justamente a questão sobre a questão da ditadura militar, tá? Eu hoje pela manhã recebi, né, uma reportagem ali da Folha de São Paulo e de uma colega, do qual o governo pede, né, para não ser chamada de ditadura militar, mas sim de revolução militar. Uma solicitação, enfim, do governo Bolsonaro, que é alinhada, enfim, a um setor mais conservador da ala, né, é, militar, tá? Então, isso é o primeiro passo para poder, enfim, se ter sucesso na prova do Enem. Ou seja, entender esse contexto político, né, para que vocês possam responder, enfim, as questões ali de maneira correta. Se vocês não entenderem, tá, e eu chegar para vocês e dizerem, olha, é, não foi uma revolução, e sim uma ditadura militar, tá? Você pode acreditar nessa questão, enfim, é, política, tá? Um viés ideológico, etc. Mas eu estou induzindo você ao erro, tá? Ou seja, você não acertar a questão, enfim, na prova do Enem. Por isso que eu estou dizendo, conhecer quem está por trás, enfim, dessa prova e o que vai estar em discussão nesse momento, que vamos dizer ali, um momento, né, de fechamento é, intelectual, enfim, dessa prova, tá? Então, esse seria o meu primeiro conselho, enfim, em relação à prova do Enem. Terminamos aqui de falar, ver, tá? Quais são as grandes discussões que estão ocorrendo, enfim, em torno das questões de história, tá? Porque a história, conforme eu já falei para vocês, né, e para a turma, também é uma política de Estado, tá? Uma política de Estado no sentido de saber o que o governo, enfim, nesse momento quer que produza, enfim, como história, quer que as pessoas saibam qual tipo de interpretação ele quer a respeito da história. Esse não é o correto, tá? Deveria ter ali uma autonomia, enfim, em torno dos servidores. Mas, infelizmente, nesse momento está ocorrendo esse tipo, enfim, é, de censura. Aí, dito isso, tá, o Benjamin, tem 10 grandes temas, né, que eu já tenho trabalhado com vocês nas aulas, que, de certa maneira, sempre vão fazer ter uma reflexão, né, um cuidado maior em torno da história, tá? Então, qual seriam esses 10 grandes temas ali, tá? As grandes navegações, que é o que nós desculpa, Benjamin, que nós já trabalhamos, tá? Nas aulas, a questão, tá, da Segunda Guerra Mundial, o Brasil República, o Brasil colonial, a ditadura, né, militar, que eu estou chamando a atenção, que talvez aí seja, né, um grande tema, né, polêmico nessa prova, e aí tomar cuidado, né, se vai aparecer o nome Revolução Militar ou se vai aparecer ditadura militar.
E aí são dois cuidados, enfim, que você vai ter que interpretar, tá? Por isso que nas aulas eu sempre digo, olha, não existe apenas uma única interpretação para aquele fato, tá? Histórico. Na hora que estudar, vocês têm que pegar vários autores para poder entender aquele fato. Se for pela uma ditadura militar, tá? Então nós temos ali mais um posicionamento, né, de esquerda, porque realmente houve, né, um fechamento do Congresso, houve uma questão da limitação, por exemplo, das ideias, propagação, você não tinha liberdade para pensar o que você queria, tá, na ditadura militar. Agora, quando você trabalha com uma ideia de revolução, esse conceito, tá, esse determinado período da história, ele se modifica porque a palavra revolução ela dá um outro sentido para a interpretação histórica, e seja em diferentes tempos, tá? Históricos. Uma coisa é você falar Revolução Francesa e outra coisa é você dizer uma ditadura francesa, tá? Então, são duas palavrinhas aí, tá? Que precisa de uma atenção especial, que se não ter uma atenção vai te induzir ao erro, tá? E aí eu vou explicar o sentido, tá, dessas duas palavrinhas. Revolução, ela tem um sentido de mudança, né? De mudança completa daquele momento histórico. Significa o quê? Que o país estava em crise e uma nova classe política, enfim, vai ali e ocupa o poder para gerar o quê? Trazer benefícios para a sociedade. Seria muito inocente, né, da nossa parte, e principalmente da história, acreditar que a ditadura militar foi uma revolução militar. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo, Benjamin. Tô sim, eu tava acompanhando esse tema, assim, até compartilhei alguns posts no Instagram sobre isso, para o pessoal realmente se atentar a essa questão, porque até teve umas notícias da Folha que o Bolsonaro tava falando, o Enem vai ser a cara do governo esse ano. Deu, então vai ser complicado, né? Sim, e aí, se você quer acertar as questões, você tem que entender a cara do governo. Aí, se você quer protestar contra as questões, aí são dois momentos, tá? É, e aí, o que que eu digo? Se você quer acertar, é, você tem que concordar com o governo. Isso é censura, tá? Mas, infelizmente, se você quer dar continuidade à sua vida, em alguns momentos é necessário você concordar com aquele que está dominando o poder, tá? Então, existe esses dois caminhos que, que eu diria para ti, tá? São arriscados, mas você precisa ter consciência dos dois. Pode ser que nada disso aconteça na prova. Pode ser que isso seja, tá, o Benjamin, toda uma discussão política prévia, tá? De uma forma ansiosa da mídia também em torno do Enem. E aí você também vai ter que ficar esperto, tá? Em relação a isso. Você e quem vai estar fazendo a prova. E quem vai estar dando aula para vocês também, tá? E eu, como professor, digo, olha, alerta máxima, não fiquem presos apenas uma visão. Vocês vão ter que caminhar, tá? Desviar, né, das barreiras, vamos dizer, se tem barreiras policiais ou não tem, porque pode ser que isso tudo também seja um grande, é, uma grande ansiedade, né, dessa mídia que possa estar gerando isso também em torno da prova, tá? Então, na verdade, não se tem certeza. Então, é uma prova de extrema incerteza, tá? Então, esse é o conselho, tá, que eu dou para vocês. Depois, vem a questão da Revolução Industrial, mais um momento, tá, o que, que seria a Revolução Industrial? É justamente, tá, quando vai ocorrer a industrialização no final do século XVIII. Então, todo esse processo, enfim, a Revolução Industrial ela vai causar uma mudança, né, nas relações de trabalho, então vai ser justamente uma produção em larga escala,
antes da Revolução Industrial, o que que nós temos, né? E aí eu trabalhei com vocês os diferentes tipos de capitalismo, né? O capitalismo comercial, que é apenas na troca, o capitalismo industrial, onde as indústrias, né, elas vão dominar toda essa questão das trocas, do comércio, e esse comércio ele vai ser o quê? Em larga escala. Você vai ver as pessoas, e aí vocês têm que lembrar muito do filme, né, do Charlie Chaplin, na cabeça de vocês, onde o ser humano parece um robô, né? Ele vai produzindo, ele não pode parar de produzir, e o chefe está lá em cima, enfim, controlando essa produção. Isso é o que? A Revolução Industrial. Pelo lado, enfim, crítico. Mas também tem uma outra interpretação dessa Revolução Industrial. Então, ano passado, eu estava numa aula de informática, né? Sobre a Revolução Industrial, eu não lembro o nome do aluno, mas o aluno me fez uma questão que eu achei interessante, que eu não esqueço até hoje, que a Revolução Industrial ela também foi positiva, tá? No sentido de trazer novas tecnologias, o aumento da população. Sem a industrialização que nós temos hoje, nós não teríamos, tá? Essa sociedade, que ela é desigual. E aí ele tem uma perspectiva um pouco mais liberal, né, da história. Mas, pode falar, o Benjamin. Sim, eu também concordo. A gente estava até esses dias na turma tendo uma discussão sobre isso, que realmente as revoluções industriais foram o que alavancaram, né? Porque até então na história, o que tinha até a Revolução Industrial? Era tudo bem manual, né? Quando teve essas revoluções que começou mesmo a surgir as tecnologias e tal. Então, para alguns da turma, ao menos, a gente concorda que a Revolução Industrial, mesmo tendo aqueles males de trabalhar num negócio tão árduo, uma fábrica, embora tenha sido difícil, foi o que alavancou a tecnologia para o que ela está hoje. Isso, exatamente isso, tá? Então, ele me levantou essa questão, e aí eu tenho uma formação muito de esquerda, tá? O Benjamin, então, e aí é uma formação muito crítica, né? Em relação à questão do capitalismo, tá? E aí nós temos dois caminhos a seguir, mais uma vez, pelo lado da desigualdade, tá? Que essa revolução também causou, e pelo lado dos benefícios que ela trouxe, tá? Então, é importante, tá, ter essa visão, tá? Compactuar sempre disso. E aí a Revolução Francesa, tá? Que seria o início da época contemporânea. Eu expliquei isso para vocês, que a Revolução Francesa ela marca o início da era contemporânea a partir de 1789 até os dias atuais, tá? O que que é a Revolução Francesa? Ela vai derrubar toda aquela sociedade antigo regime que nós estamos estudando, tá? De reis, rainhas. Então, a Revolução Francesa ela vem trazer, junto ali com a Revolução Industrial, e aí temos um autor chamado, tá? Eric Hobsbawm, ele é egípcio, mas ele foi, enfim, boa parte da vida dele ele passou na Inglaterra, e ele chama de dupla revolução. Revolução Industrial e a Revolução Francesa como um marco, né, da era contemporânea. Esses termos geralmente caem muito na prova, tá, do Enem. A dupla revolução. O que que seria essa dupla revolução? E aí, se cair, tá, lembre-se, sempre é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela marca, tá, a questão da mudança, né, completa de uma sociedade, tá? Então, Eric Hobsbawm, enfim, é utilizado muito nessas questões para fazer esse tipo de discussão. E a Revolução Francesa ela vem marcar, né, a questão da democracia no mundo, e vai derrubar toda essa sociedade aí de antigo regime. Claro, não no mundo inteiro, mas na sociedade ocidental, tá? E vai impulsionar as independências nas Américas. Também temos a Revolução do Haiti, tá? Que é um pouco antes da Revolução Francesa, mas que tem ali, tá? Os valores, né, o Haiti
está aqui, tá na América Central, e que é pouco dito também, então é importante dar uma olhada na Revolução do Haiti, como nós estamos no momento também, tá? De estudo pela questão da diversidade étnica, só vou conceituar o que seria o Haiti para ti, tá? O Haiti é uma ilha, é, colônia, né, da França. Boa parte da população ela é negra, preta, e vai ser uma revolução contra os senhores, enfim. Então, ali seria o nível máximo, tá? De exploração, onde se produzia açúcar para se vender no mercado europeu, e esses escravizados vão se rebelar, enfim, contra os seus senhores. Então, o Haiti seria um exemplo, tá, de independência e no final do século XVIII e início da era contemporânea, tá, e que vai influenciar as independências, tá, em boa parte dos territórios das Américas, desde os Estados Unidos até a Argentina, perpassando ali pelo Brasil. Então, o Brasil vai ter muito medo, tá, dessas ideias de revolução presente aqui no Brasil, porque o Brasil é colônia, né, de Portugal. Então, final do século XVIII, então as pessoas estão tomando conscientização ou têm medo, né, a própria elite brasileira também tem medo dessas ideias chegar nas senzalas, nas pessoas negras, e essas pessoas negras se rebelarem contra os senhores de engenho. Isso não aconteceu no Brasil, tá? Mas essas ideias constantemente ameaçaram, enfim, as pessoas que estavam aqui. E não é bem uma ameaça, né? Mas aí também é uma outra interpretação da história, tá? Então, essas ideias são as ideias ali principais. Aí agora eu vou voltar, tá? Por tópicos. Nós temos, tá, a questão da história antiga, e eu dei, tá, um panorama geral do que vocês precisam, né, pesquisar essas discussões, né, do que seria a era moderna, a questão da escravidão, e etc. E aí agora eu quero dar um panorama, tá, da escravidão, tá, no Brasil, que também como hoje, tá, nós estamos também numa era, né, que se discute muito a questão da desigualdade. Pode ser que em algum momento os servidores do INEP, enfim, gerem esse tipo de questão, tá? E vocês vão fazer, né, a prova um dia depois da consciência negra, né? Então, pode ser que tenha ali um fato, enfim, que gere essa questão. Então, nós temos, tá, a escravidão negra, né, na questão da cana-de-açúcar, que é justamente ali, né, no século XVII, no Nordeste, tá, brasileiro. Então, nós temos, tá, qual tipo de organização social no Brasil colonial? O grande latifúndio. O que é a palavra latifúndio? Talvez a Kelly tenha trabalhado isso com vocês, né, em geografia, ou vocês já saibam, né? Mas é importante aqui deixar bem explicadinho, né, o que seria o latifúndio. É a grande propriedade, tá, o Benjamin, que nós temos isso como herança, né, do Brasil colonial até os dias atuais. Qual é o grande gargalo, né, do Brasil atual? A falta de distribuição de terra, né, porque há muita terra para poucos e pouca terra para muitos, né? Então, muitas pessoas sem terra, justamente por conta dessa formação, né, do nosso Brasil colonial. Então, quando a coroa portuguesa decide colonizar a América portuguesa, faz a distribuição de terras, né, e grandes proporções de terras para apenas uma pessoa, que seria o quê? Um senhor, tá? Então, esse senhor tinha direito a uma grande proporção de terra, seria o exemplo, tá? Um termo específico chamado seis-maria, tá? Que é justamente a doação de terra pela coroa portuguesa, que até hoje, tá? É uma discussão tão grande no Congresso, enfim, por exemplo, para legitimar
a grilagem, né? O que teria a grilagem no Brasil? É justamente dizer, olha, eu recebi isso dos meus parentes que vieram lá no tempo da colonização para o Brasil. E nisso, no norte do país, tem uma pessoa que é dona, né, de metade do estado do Pará, tá? Vamos dar um exemplo assim, duro, tá? Uma única pessoa, porque o papel está ali na gaveta, né? E diz, olha, eu recebi isso da coroa portuguesa e meu familiar, enfim, recebeu essa doação de terra para se cultivar. Então, são grandes porções de terras que se perde, né, de vista. No estado do Rio Grande do Sul não é muito diferente, é porque vocês moram, né, numa região de serra, na região metropolitana da cidade de Porto Alegre. Mas se você vai ao sul do estado do Rio Grande do Sul, você sai de Pelotas e vai a uma cidade chamada Jaguarão, você pega a estrada, é uma terra que começa em Pelotas e vai terminar em Jaguarão e pertence a uma única pessoa, tá? Então, essa é uma herança, enfim, do nosso Brasil colonial, enfim, do período. E por que se deu esse tipo de organização social, tá? Esse tipo de organização das terras no Brasil? Porque o Brasil, na verdade, ele não foi uma colônia, né, de povoamento, e sim uma colônia de exploração. Então, o que que os portugueses queriam? Implantar uma empresa agrícola aqui. Então, não era interessante você ter, tá, uma divisão pequena de terra. Era importante você ter uma grande propriedade que produzia uma grande gama, tá, de um único produto, geralmente aquele que era atendido, tá, ao mercado externo, ao que tinha como interesse na Europa, tá? E nesse período, no século XVII, que era interessante vender na Europa? Açúcar. Açúcar era extremamente valioso. E aí não cabia você dividir a terra. Era interessante ter um único dono, vários escravos, né, trabalhando em torno daquela propriedade. E assim, a coroa portuguesa tinha um lucro maior em torno da produção, e com isso as pessoas tinham uma lucratividade maior na venda, enfim, desse produto. Então, o Brasil, desde o início da colonização, ele foi ali, teve a sua implantação para ser uma empresa agrícola exportadora, tá? E aí temos algumas questões, né, que vão se formando. E aí, quais são os elementos que vão compondo essa sociedade? O escravo negro, porque conforme eu trabalhei com vocês, tá, na aula de História do Brasil, o escravo indígena, que é o negro, tá, da terra, ele não vai ter valor, tá, rentável. Então, o que que a igreja vai defender? Vamos salvar essas almas, tá? E aí, o escravo negro também vai ser um produto, tá, de comércio, porque os portugueses vão ver que vender escravo entre a África e o Brasil colonial ou América portuguesa gera lucro, gera imposto, gera rendimento. Então, vamos deixar os indígenas ali, tá? Sob a proteção, enfim, é, da Igreja Católica, dos jesuítas, etc. E o escravo, enfim, vai ser a mão de obra utilizada nessa grande, nesse grande projeto de um grande projeto de uma empresa agrícola. No finalzinho do século XVII, se muda, né? Tem um novo direcionamento, se descobre um outro produto precioso no Brasil, tá? E qual é essa descoberta desse outro produto precioso? O ouro, tá? Então, a cana-de-açúcar, não que ela não caia, tá? A sua importância, mas quem é que vai, para onde é que isso vai se voltar novamente, tá? Justamente para a questão do ouro, tá? Então, aí os escravos vão ser comercializados. Em 1750, cai a produção de ouro, e aí aonde é que eles vão incentivar uma nova colonização? No extremo sul da América Portuguesa, tá? Então, aqui o estado do Rio Grande do Sul, eu digo, né, basta viajar um pouquinho, sair um pouquinho daqui da região metropolitana, da região serra, aí você vai ver qual foi o projeto político colonial, tá, do estado do Rio Grande do Sul. O arroz.
tá? Então vai se produzir uma diversificação. Então o arroz vai ser o novo produto, a charque, a carne seca, né? Vai ser o novo, por isso que há tantas charqueadas no estado do Rio Grande do Sul, porque o couro, né? Vai ser novos produtos que também vai alimentar esse mercado europeu. E por que é importante se entender isso, Benjamin? Porque até hoje o Brasil ainda não superou, tá? Porque nós temos que, todo momento, ter que estar importando tecnologia, por exemplo, de países desenvolvidos, porque o Brasil ainda não conseguiu superar essa elite agrária no poder, tá? E quem é que hoje, por exemplo, decide, não só hoje, mas desde o tempo da independência do Brasil, por exemplo, em 1823, por que se teve a independência do Brasil? Porque veio a corte, né, em 1808 para o Brasil, e essa corte trouxe o privilégio para esses senhores que eram donas, tá, dessas fazendas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, e etc., para Minas. Então, essas pessoas não queriam perder status, elas não queriam perder seus escravos. Então, a independência ela ocorreu não por um interesse benéfico da população total, tá? Mas sim por interesses próprios dessas elites, tá? Que se formaram lá atrás no processo inicial de colonização da América Portuguesa. E elas vão permanecer até hoje. Por quê? Elas são as grandes proprietárias de terras desse país. Elas são as grandes financiadoras, os bancos, né? Que aí depois vai ter esse capitalismo também financeiro no Brasil, entende, o Benjamin? Então, superar esse passado, superar, tá? Esse passado, ele é muito difícil, porque ele não acontece, por isso que eu estava brincando, né? Na última aula, que nós temos 132 anos, né, de república no Brasil. Talvez seja aí o seu bisavô, 132 anos, seu bisavô ou seu tataravô, né, não sei. No meu caso, é o meu bisavô. É, meu avô, na verdade, não é nem meu bisavô, tá? Então, 132 anos, a República, que é a República da Revolução Francesa, que vai ocorrer no Brasil, que também vai ser um golpe de Estado contra esse império, é porque essa elite já não está mais satisfeita, tá, com o imperador, porque esse imperador está tirando direitos, está tirando privilégios. Então, essa elite ela sempre vai estar por trás, tá, desses governos. Boa tarde, Raquel. E aí vai estar influenciando, né, diretamente essa política, tá, no Brasil. Por isso que é importante, tá, entender esses contextos. Por isso, e aí vai acontecendo isso. A ditadura militar nada mais é também, tá, do que um processo também de condução, tá, boa tarde, desses grupos sociais que estão no poder. Hoje, não muda muita coisa, tá? E isso é por isso que a gente diz, né, que a classe média, por mais que ela ache que está no poder, ela não está. Quem está no poder são esses grupos sociais mais importantes do Brasil, que é o agronegócio ou a indústria, enfim, financeira. A indústria não, o capitalismo financeiro. Porque a indústria no Brasil ela ainda é muito incipiente. Ela não tem o poder, tá, ainda tão forte como o agronegócio que vai vender. Por isso que o dólar está tão alto, entende, Benjamin? E por que a gente está comprando alimentos tão caros? Porque esse agronegócio, na prática, ela está vendendo o arroz em dólar para o mercado externo. E aí o mercado interno não dá conta, né, de seguir esses preços. E grande parte da população fica fora, né? Porque aí também nós temos outras camadas, né, setores médios que também vão se formando nesse processo, tá? E aí, qual é a ideia aqui? É vocês entenderem, tá? A nível geral, o que está acontecendo no geral e como é que isso vai impactando, né, nos contextos específicos, tá? E aí a especificidade do Brasil diante desse contexto geral. Por exemplo, a dupla revolução no final do século XVIII para o início do século XIX, tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa. Como é que isso vai impactar no Brasil? Vai trazer benefícios? Sim ou não?
é relativo isso, tá? Porque esse benefício pode até trazer, houve o processo de independência do Brasil, tá? Houve a abertura do mercado interno para o mercado externo, que até 1820, 1808, o Brasil, tá, com a chegada da corte, não podia comercializar com nenhuma outra nação estrangeira, apenas, enfim, com Portugal. A partir de 1808, abre-se o mercado, tá? Então, traz alguns benefícios, mas esse benefício sempre é o quê? Para privilegiar um grupo, tá? E aí vocês têm que ficar atentos a isso. A prova do Enem, ela vai sofrer esse impacto. O que que esses grupos sociais querem, tá? O que que eles querem que vocês saibam? Isso é importante, tá? E aí vocês têm que fazer a primeira questão antes de responder, tá? A vocês. Que tipo de história eles querem que nós responda, tá? E aí cabe vocês saberem esse jogo de poder do Estado, tá? E como é que o Estado vai estar manipulando essa prova. Eles querem que a gente saiba se é o grupo do INEP, né? Vamos dizer, os servidores, eles querem que você pense de forma crítica em relação a esse Estado. Vai dizer, olha, a desigualdade no Brasil vem desde o período colonial. Se for o contrário, o governo ele vai dizer, não houve, porque o governo Bolsonaro atual ele está alinhado ao quê? A grupos poderosos no Brasil, ao Roberto Guedes, querendo ou não, está ligado ao agronegócio e ao capitalismo financeiro, tá? E aí vocês vão ter que ser espertos, tá? Para para meio que enganar esse grupo social e vocês entrarem na universidade, tá? E por isso que eu digo, é importante conhecer a banca e quem está conduzindo, quem é o dirigente dessas provas. Será que é o grupo dos servidores ou será que é o governo efetivamente? Se for o governo, vocês dancem conforme a música, tá? Vocês não vão ser lá como é que eu digo, comunista, né, que vai se rebelar contra a prova e vai dizer, olha, vamos quebrar aqui o Enem e vamos responder tudo errado. Não, tá? Então, há formas diferentes de resistência. Entrem, passem, e lá dentro vocês questionam essa prova. Olha, eu tive aula de história e o meu professor ensinou que eu fui enganado nessa prova, mas eu tive que marcar a resposta certa para eu ter esse tipo de benefício, tá? Então, são questões, tá? E aí é o que? Conhecer diferentes percepções, as diferentes interpretações a respeito do mesmo fato histórico. E aí vocês têm que saber quem é que vai estar conduzindo isso. E aí, na própria chamada do texto, da própria questão, vocês já vão ter. E aí é malícia, tá? Vocês vão ter que ter maldade na hora da interpretação. Se é um texto conservador, vamos dizer que coloque lá um texto do Ustra, tá? Do general Ustra. Vai dizer, não, a ditadura militar ela foi benéfica para, para o Brasil, tá? Vamos dizer que está lá. Aí vai dizer, a ditadura militar não foi não foi uma ditadura, foi uma revolução. Opção um, tá? E aí vocês vão ter que marcar de acordo, enfim, com o que está lá escrito, tá? Então, é esse conselho que eu dou para vocês em tempos difíceis, aonde, de certa maneira, enfim, não se pode é, ter voz, né, e liberdade de expressão ou interpretação, tá? Então, seria mais ou menos por esse caminho. Na verdade, já tem um gabarito, né, o Benjamin. Então, se esse gabarito for, né, das questões ali é, objetivas, vocês vão ter que tomar cuidado. Agora tem a redação, né? E aí a redação, geralmente, a redação, os corretores, né, eles têm uma visão um pouco mais aberta, tá? Então, eles vão estar ligados a uma questão mais de esquerda. E aí, o que, que eu digo, tá? Então, a prova é um dia depois da consciência negra. Procurem, tá? Estudarem a respeito, tá? Dessas questões de desigualdade, questões étnicas no Brasil, a desigualdade social, ver o que, que isso realmente vem impactando. Por exemplo, em 2017, eu não sei se vocês sabem, né, da minha
da minha trajetória. Eu fui questão do Enem, tá? Em 2017, saiu uma reportagem sobre a minha... Isso, exatamente isso, Benjamin. É isso, tá? É jogo de poder, tá? E aí eles vão escolher quem é que vai perder e quem vai ganhar, tá? E aí vocês têm que dançar conforme a música. Infelizmente, é esse conselho que eu tenho que dar para vocês em tempos difíceis. Eu não posso dizer que, olha, virem comunista agora, sejam de esquerda, vão quebrar tudo, tá? O Brasil é altamente desigual, tem tudo isso, tá? Nós nascemos da exploração, tá? É o que eu acabei de dizer para você. Vinha um senhor aqui, tinha uma grande porção de terra, e isso é uma formação histórica nossa que essa revolução só vai acontecer com vocês, aos poucos, tá? Se vocês tomarem consciência quando vocês passarem na universidade, quando vocês forem profissionais e quando vocês tiverem seus filhos, tá? Ou seja, eu já vou estar morto. Então, essa sementinha ela tem que ir sendo plantada aos poucos. Conforme eu falei para você, a República no Brasil ela é muito recente, ela é muito nova, ela só tem 132 anos, tá? 132 antes ainda existia a escravidão, tá? Eu não sei. Eu acho que sim, tá? Eu não sei, tá, o Benjamin? Mas eu tô dando esse conselho, tá? Então, vocês é que no futuro vão ter esse... espero, espero. Vocês é que vão ter esse... como é que eu posso dizer? Vocês que vão ser responsáveis, tá? Então, é, é isso, tá, pessoal? Então, não deixem, tá? De terem essa inteligência e essa maldade com uma elite que é altamente sacana, né, no nosso país. A verdade é essa, tá? Enganem eles, tá? Então, e enganem para que vocês possam ser incluídos e vocês lutarem, terem uma formação universitária, tá? Continuarem, enfim, nesse desenvolvimento social, tá? Que eu acho que é super importante, tá? Então, por exemplo, os filhos de vocês já vão ter uma condição melhor do que a de vocês, tá? Porque vocês tiveram um ensino de qualidade no IFE, então isso já é uma democratização inicial, tá? Então eu falo isso porque, por exemplo, essa superação da minha geração para hoje, ela já é um grande avanço. Para de vocês, para a próxima, já é um outro avanço. O importante é não parar, tá? Essas sementinhas serem plantadas, tá? Aos poucos, enfim, contra um período da nossa história que foram quase ali 300 anos, né? De exploração, e até hoje há permanência, enfim, desses grupos no poder. Aí, né, avançando, né, um pouquinho mais em relação aos conselhos, né, da prova do Enem, vamos ter algumas questões ali sobre o Renascimento, né? Então, o Renascimento nós estudamos, né, bastante ali, e aí vocês vão voltar novamente no tempo, que é a questão da ciência. Então, a ciência, ela também está muito sendo debatida nesses últimos tempos, né? Então, o homem, né, passa a ser o centro, né, do universo no Renascimento. Então, se atentem, né, ali para as aulas do Renascimento, como é que a ciência ela se torna importante, né, aliada para poder, enfim, vencer a questão das pandemias. Eu trabalhei com vocês, né, algumas imagens, por exemplo, da gripe que teve também, a peste negra que houve ali, né, no século XVI. Então, todas aquelas questões ali, eu acredito que podem ser questões para se referenciar ao tempo atual que nós vivemos, né, da pandemia. Então, é importante, né? Porque também a ciência virou um jogo de poder do Estado. Acredita-se ou não acredita na ciência, né? Então é uma outra importância também, tá? E aí numa redação, se vocês apontam, né, que desde o período
medieval lá, questão de Deus, enfim, para se combater. A ciência foi uma importante aliada, né? Então pode ser que isso seja tema, né, de redação. Como é que a ciência ela é maleada, enfim, na superação, enfim, da pandemia. E aí vocês podem fazer, né, um resgate histórico daquilo que nós já estudamos, né, no período medieval, que as pessoas não acreditavam, né, nos aspectos científicos. Deus era o responsável, enfim, pela cura. E aí vocês podem tentar fazer um paralelo, né, por dias atuais. Como é que, por exemplo, o ressurgimento, né, dessas religiões que acreditam, enfim, na cura divina, pode remeter para um período, né, escuro, né, da nossa história, como um período, enfim, medieval, tá? E como é que o Renascimento, né, traz a questão dos conceitos, né, de democracia, de república, de um resgate, né, da história antiga. Então, tudo isso está muito recente na cabeça, né, de vocês. Então, eu trabalhei de uma forma proposital, né, alguns temas chaves ali para que vocês pudessem. Aí vocês podem falar um pouco das grandes navegações, por exemplo, os contatos, né? Como é que também, por exemplo, o contato do povo europeu com o povo indígena, com os povos indígenas, também propaga doenças, né? E aí vocês podem falar um pouco da globalização, né? Como os contatos, por exemplo, acabou, de certa maneira, por exemplo, com outros povos, uma doença que surge na, talvez na China, como é que isso pode impactar também, né? Essas viagens, enfim, elas podem, de certa maneira, enfim, é, espalhar essa pandemia, tá? Então, a falta de cuidado, por exemplo, que teve o governo em não fechar as fronteiras, deixá-la aberta, enfim, e aí vocês podem, enfim, fazer uma crítica nesse resgate histórico, tá? Como é que isso, enfim, impacta, né? No controle, enfim, da pandemia e pode impactar, sim, no número de mortes no Brasil, como é que isso impacta e aumenta, né? Então, isso, a falta de controle sanitário nas fronteiras, né, pode impactar diretamente, enfim, nisso. Então, isso pode também ser, tá, um tema de redação e que vocês podem utilizar a história, né? Vocês têm elementos suficientes disso, do Renascimento, do período medieval, que eu trabalhei, faço ali uma revisão daquelas imagens, enfim, que eu trabalhei com vocês e que está ali no Moodle. Então, querendo ou não, para se entender hoje, todo o desenvolvimento que a ciência não é algo que surge hoje, mas algo do passado, ela também enfrentou contestações, tá? Da igreja, a questão da Inquisição, que eu coloco sempre para vocês, né? Da morte, da perseguição a essas pessoas, enfim, que também trabalham consciência, tá? Então, o renascimento é mais ou menos essas questões, enfim, que eu acho que são importantes ali para vocês pensarem, tá? E aí, a nível, tá, os militares e a proclamação da República. Eu ainda não trabalhei, tá? Então, nós vamos ter ali, tá, um golpe de Estado em relação, tá? É, que vai ter a República, né, que vai ser ali que a gente em 1889, do qual a gente vai comemorar agora, comemorou, né, no dia 15 de novembro, na última segunda-feira, os 133 anos, né, dessa República, que também vai ser tema, tá, de redação, tá, porque é muito recente. Também a questão e essas discussões, elas podem estar presentes num tema de que vocês entendem, né, por república. E aí lembre, né, a república ela se deu em 1889 ali. Então é muito recente e nós passamos por inúmeras situações, tá, da questão dos golpes, enfim, da ditadura militar. E aí numa redação vocês podem se sentir livres. Não, agora numa questão objetiva que tem uma tendência, tá, do governo, que aí é uma questão de gabarito, aí vocês têm que marcar de acordo com a ideologia ali do governo, tá? Infelizmente, é o que eu tenho como recomendação para vocês. Mas numa redação que não vai ser corrigida, né, pelo governo,
aí sim, vocês podem falar um pouco, enfim, dessa questão histórica, né, presente. E aí a questão da ditadura militar e a redemocratização do país. Então, a redemocratização do país, a ditadura, né, ela vai de 1964 a 1985. Então, vou contar uma pequena história para vocês. Eu nasci em 1984, um ano antes do fim da ditadura militar. Meu pai era comunista, né? Então, o que que ele fez? Ele colocou meu nome Lenine, meu sobrenome Lenine vem de Lenin, da Revolução Comunista, né, na Rússia, tá? Então, era uma forma de questionamento, enfim, aquela ditadura militar que ocorria na época. E aí ele colocou Walter Lenine aportuguesado, que vem de Lenin Fernandes, tá? Que é o nome da família. E aí, de 1964 a 1985, nós temos uma ditadura militar. Eu vou deixar um filme, tá, para vocês assistirem, que está nos cinemas, e que eu acho, tá, se vocês puderem investir é, nesse filme, ele é pirata, mas como só tem vocês dois aqui, mas a aula está sendo gravada, tá? Enfim, eu não vou mandar, mas eu falo depois. Desculpa, pessoal. Eu falo depois com o Benjamin, tá? Eu mando pelo. Depois eu falo desse assunto contigo pelo WhatsApp, tá, ô Benjamin? Mas se puderem assistir, tá? Eu recomendo vocês assistirem que eu vou mandar pelo Benjamin, tá? É mais ou menos isso. Eu espero que ninguém me denuncie, ninguém me mande, enfim, para a justiça. Enfim, eu tenho medo, tá, de estar falando essas coisas. Mas, enfim, aí a ditadura militar vai durar de 1964 a 1985. Vou mandar esse filme para vocês assistirem, tá? Esse filme está sendo muito debatido na mídia, que é o Marighella, tá? E o Marighella, ele vai falar justamente dessa falta de liberdade, enfim, na ditadura militar. E o filme ele vai deixar isso muito claro para vocês, tá? O que seria essa falta de liberdade para vocês, caso venha cair uma questão sobre isso na prova, tá? Em 2017, caiu uma questão sobre a questão da surdez, tá? Na redação do Enem. Por quê? Em 2017, eu fui tema, tá, de uma reportagem da Folha de São Paulo. Vou mostrar para vocês. Folha de São Paulo, tá? Então, em 2017, teve toda uma discussão, né, sobre a questão da surdez, porque em 2017 nós descobrimos que tínhamos 10 milhões, né, de surdos no país e apenas um professor de história formado. E esse único professor de história era eu, tá? E aí caiu uma questão justamente sobre isso, tá? E os meus alunos, eles souberam fazer uma questão sobre a inclusão do surdo, tá? Sobre a experiência de surdez. E aí teve uma série, né? Aqui eu era magrinho ainda, dava aula em Libras, né? Para os alunos, enfim.
E aí o Carioca Walter, né, nasceu com surdez bilateral. E aí eu fui em vários canais, né, de televisão, na Globo, enfim. E aí houve toda uma discussão, porque eu era o único surdo que tinha, que virava professor, tá? E o restante da comunidade surda ela estava excluída. E aí a questão, né, sobre surdez em 2017, logo depois da reportagem. Tema da redação de 2000, a educação dos surdos, tá? Então, a minha reportagem sai um mês antes, depois, e eles selecionam, né, o tema da redação, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, tá? E aí houve toda uma discussão, enfim, aí na época, eu fiz toda um comentário, né, da prova, eu ainda era professor lá em São Paulo, e etc, tá? E aí caiu, foi um tema surpresa. Por isso que eu estou falando com vocês, tá? Para que vocês se atentem a essas questões, enfim, atuais. E aí eu estou pensando, tá? E aí, isso, Libra com Braille, e aí zeraram a prova, enfim. Meus alunos não, porque eles eram meus alunos, né? E eles conseguiram fazer a prova muito tranquilamente, porque eu sempre explico, né? Na aula eu explico isso também. Para vocês, por isso que faz diferença, às vezes, ter aula com uma pessoa com deficiência. É, e aí, o Benjamin, na época, né, foi uma surpresa para mim. Eu não esperava que uma reportagem ia impactar numa prova, né, do Enem, enfim, e acabou impactando, né? Então, é, legal. Talvez a gente pudesse trazer um pouco a sua avó também para falar uma vez aí na reunião do NAP. Já é uma ideia, eu vou até anotar isso para falar no IF. Anotei, tá, ô, Benjamin? Obrigado por essa informação, ela é importante. E aí, voltando para cá, né? Então, a ditadura militar, né? Que é um tema. Então, nós temos um filme aí, o Marighella, que vem sendo. A Raquel caiu. Que vem sendo, né? Falado muito sobre isso, né? E aí temos a questão do Lula, né? Depois temos ali, né? O Fernando, né? E o Collor e a Dilma, né? Se é ou não golpe, questão da corrupção no Brasil, tá? Então, são dois temas aí que é muito atual, e a questão do impeachment, enfim, para que vocês possam pensar a própria palavra impeachment, se houve ou não golpe, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Ah, Guerra Fria, tá. Eu tinha planejado também falar um pouco da Guerra Fria. A Guerra Fria, Benjamin, é, é importante, tá? Pode falar, Benjamin. Ah, antes da Guerra Fria, será que não seria interessante revisar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial lá, as tríplices? Sim, sim. Vamos lá, tá? Obrigado, tá, por lembrar. Eu tinha pulado. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial, talvez, tá? A importância ali é justamente vocês entenderem, né, o conflito que vai se dar entre a Alemanha, tá? O eixo. Deixa eu pegar aqui rapidinho.
Aí a gente vai entrar, tá? Agora que eu lembrei. Vamos entrar também numa discussão, né, da formação dos fascismos e do nazismo, que também é muito presente na atualidade, tá? Então, para se entender também essa questão, tá, da Primeira Guerra Mundial, sempre lembrando que é uma guerra global, tá, que ocorre, né, começa em 1914, e qual é a diferença, né, da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial? É que a primeira é um conflito de trincheiras, tá, entre as potências, enfim, que vai participar, tá, dessa Primeira Guerra Mundial, que vai durar ali de 1914 a 1918, tá? E esse conflito ele vai se dar justamente por conta de quê, tá? Temos a quebra, né, da Bolsa de Valores de Nova York, então a gente vai ter, tá, inúmeras questões, né, a questão do nacionalismo, as disputas, né, pela questão das colônias na África, a questão da Ásia. Então, por exemplo, essa Primeira Guerra Mundial ela vai estar muito, tá, conectada com a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha ela vai perder, né, a Primeira Guerra Mundial e ela vai ter que pagar uma alta indenização ali, tá, a Inglaterra e etc., tá? Mas acho que o principal cenário que vocês têm que pensar é justamente a questão da disputa, né, da partilha dessas novas colônias, porque vai se perder a América, vai se ter independência e vai ter a África e a Ásia que vai ser disputada, enfim, por essa questão do imperialismo, né, entre os europeus. Então essa partilha também, né, ela vai gerar uma crise ali, né, em relação à questão dessa Primeira Guerra Mundial. E também temos a questão, né, do próprio assassinato, né, do arquiduque austríaco, né, o Francisco Fernandino, né, em Sarajevo. Então, é justamente, tá, essa morte que não eu acredito que não seja o estopim, né, do início da Primeira Guerra Mundial, mas que já se tem um acúmulo, né, o Benjamin, de situações que essas situações elas estão ali, né, nessa disputa, né, em relação às colônias e a própria corrida também, armamento, né, de armas. Então elas vão estar de certa maneira se armando, né, e esses nacionalismos que vão estar surgindo na Europa. Então, por exemplo, a Alemanha se considera mais importante do que a França, o inglês se considera mais importante do que o francês, e assim por diante, mas vai criar grupos ali, né, de aliados, né? Então a gente teria a questão, né, da aliança, que seria o primeiro grupo, né, dessas forças beligerantes, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, o Império Otomano e a Itália. E vamos ter um grupo entente, né, que é a força entente, que seria a Inglaterra, a França, a Rússia e os Estados Unidos, né, que entra na guerra em 1917. Mas é importante dizer, tá, que não é apenas ali a morte, né, do arquiduque austríaco que causa essa questão dessa guerra, mas sim esses antecedentes, né, que vão gerar esse tipo, né, de conflito nesse mundo europeu, tá? E esses nacionalismos que é tão discutido, tá, na atualidade, que não é de hoje, que se forma lá atrás, no início, né, do século XX, e depois, e antes, né, no início do século XIX. Isso é importante ser dito, porque a questão do Estado, nação, que vai existir, por exemplo, brasileiro, argentino, essas ideias elas se formam, né, no início do século XIX, ao longo do século XIX vai estar se consolidando, né, essa ideia de nacionalidade. E essa ideia de nacionalidade, ela também vai gerar rivalidades, né? Então, essa rivalidade, por exemplo, argentino-brasileiro, francês-inglês, que até hoje é muito presente na Europa, por mais que eles tenham, tá, uma União Europeia, que é justamente para tentar diminuir esses conflitos, esse jogo, né, de ego que é existente no mundo europeu. Basta viajar para a Europa para perceber
o alemão se considera melhor do que o francês, o inglês melhor do que o francês, ou o francês não quer falar o inglês porque acha que tem que ser nacionalista, o português é considerado povo menor, enfim, da Europa. Então, essas rivalidades, hoje elas estão calmas por conta de uma União Europeia, tá? Que tem a mesma moeda, o mesmo tipo de sistema financeiro. Então, isso, de certa maneira, foi diminuído. Mas lá no início, tá, do século XX, esse nacionalismo ele era exacerbado. E tanto que causou essa morte, enfim, desse arquiduque, e a partir da morte dele foi o estopim, enfim, para se dar início a questões já anteriores, tá? E aí, isso também pode entrar, tá, numa discussão da ideia de nacionalismo atual, tá, do neofascismo, do neonazismo também, que vai estar se formando, né, justamente, enfim, por conta das consequências do fim da Primeira Guerra Mundial. Lembrando, né, nós vamos ter 10 milhões, né, de mortos no final, né, da Primeira Guerra Mundial e uma reformulação do mapa geográfico. Aquilo que eu aponto para vocês, né, que desde o período medieval há-se guerras no mundo europeu, todas aquelas diferenças, tá, regionais, elas vão perpassando, tá, da história antiga, pelo medievo, pela história moderna, pela história contemporânea, e toda a geografia ela vai se modificando. Por isso que eu digo que o mapa da atualidade não pode ser encaixado no mapa da antiguidade, do medievo e do moderno, porque essas guerras elas são constantes, tá? Essas brigas na Europa. Na Europa, na África, no mundo, tá? Isso o ser humano, infelizmente, não é um ser pacífico, tá? Ele é um ser que quer ser poderoso, enfim, e aí ele vai se aliar, e aí é que vem um perigo, né, do nacionalismo no mundo, né? Porque também torna esse ser um instinto altamente selvagem de proteger os seus. E aí o grande lema na Primeira Guerra Mundial que existe Deus para todos. E aí a religião católica, né, ela vai ser utilizada do Deus, né, mas o que justifica eu estar vivo é matar alguém que não é francês. Tá? E aí a religião ela vai oficializar mais uma vez a questão do conflito. Tá? E aí, avançando um pouquinho, né, para a questão da Segunda Guerra Mundial, deixa eu ver aqui também. Tem alguns... A crise de Pode falar. 29 entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Ela teve alguma influência na Segunda Guerra? Teve diretamente, tá? Porque a Segunda Guerra Mundial, na verdade, ela vai ser, tá, ela vai impactar justamente a Alemanha nazista vai estar muito frágil, tá? Porque economicamente a Alemanha ela vai estar uma população depressiva, por isso que eu falo, né? O risco de uma crise econômica num país, tá? Porque a crise econômica ela desperta os instintos mais selvagens. E a Primeira Guerra Mundial, infelizmente, tá? Ali os aliados a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, vai causar um processo, né, de humilhação na Alemanha. E a Alemanha ela vai ser responsabilizada, né, pela questão da Primeira Guerra Mundial. E os alemães não vão ter como pagar essa dívida, tá? E aí chega o partido nazista, né, que vem para o quê? Dizer, olha, nós não aguentamos mais ser humilhados por essa situação, tá? E o Hitler ele vai surgir e daí vai nascer o nazismo, vai nascer o fascismo na Itália, né? Justamente por uma questão dessa depressão. Essa população ela vai estar se sentindo humilhada. E o Hitler ele vai dizer, olha, e aí ele vai buscar na antiguidade, tá? A formação do Império Germânico. Eles vão dizer, olha, nós somos um povo, os bárbaros, né, que conquistaram ali, que eu falei com vocês, né, que vão conquistar o período medieval, enfim, que vai ter um império, né,
romano-germânico, né, que vai se espalhar por toda a Europa, ele vai se utilizar desse conhecimento da antiguidade, do medievo, enfim, para que para que eles, né, possam incentivar essa população, enfim, entrar na Segunda Guerra Mundial e, de certa maneira, né, apoiar o sistema nazista e Hitler, tá? Então, ele vai se utilizar justamente dessa fragilidade, da depressão, tá, de um nacionalismo existente, aonde ele vai buscar, tá, justamente a questão dos impérios, etc., tá, justamente para justificar o início de uma nova guerra mundial, tá? E aí eu só quero abrir aqui o Benjamin para ver se eu estou esquecendo de algumas coisas. E aí o que, é que vai acontecer, tá? Entre os aliados e a questão do eixo, tá? Qual é a grande diferença, né? Também são conflitos de proporção global, mas diferente de uma guerra que é a primeira, que é a base de trincheiras, nós vamos ter a questão da ciência, da tecnologia, enfim, a favor. Então vai ser uma guerra muito tecnológica, né? Muito militarizada, tá? E aí a ciência ela vai entrar diretamente nisso e vai ter um fator impactante, que é justamente o quê? As bombas atômicas, tá? Então vai ter, em vez de matar 10 milhões de pessoas, vai matar 60, 70 milhões. E aí a ciência, né? Aí você vai ter a questão das mortes, né, dos judeus, justamente porque Hitler vai justificar perseguir os judeus, porque desde a antiguidade eles vão se considerar um povo, né, superior ao restante da humanidade. Por que eles querem se considerar superiores ao restante da humanidade? Porque eles foram humilhados na Primeira Guerra Mundial. E aí, por exemplo, fome vai estar se tendo na Alemanha, tá? Na Alemanha nazista, e o Hitler vai dizer, não, não somos isso, somos melhores e vamos, enfim, provar isso. E aí, como é que ele vai provar através disso, tá? Através ali do início, né, da Segunda Guerra Mundial em 1945 e a questão, enfim, dos japoneses também, né, que vão questionar, né, os nortes americanos, tá? E aí, uma dessas primeiras causas é justamente, tá, esse expansionismo e o militarismo do nazismo. E aí, como é que ele vai justificar esse expansionismo e esse militarismo? Buscando, tá, essas ideias na antiguidade. Então, ele vai também querer conquistar territórios da França, da Bélgica, vai começar a invadir territórios e isso não vai surtir bem, né? No nacionalismo francês, no nacionalismo inglês. Ele vai tentar invadir territórios, ele pega, né? Ele invade Paris, ele chega a Paris, porque ele vai ter aquela concepção, né, dos povos bárbaros, a aula que eu já dei para vocês, né? Que eles vão e ele vai se basear nessa história antiga para invadir justamente esses territórios e conquistar esses territórios na Europa. Então, vai ter um expansionismo, né, da Alemanha e vai ter toda uma reconfiguração da geografia. O território da Polônia vai ser invadido, então isso vai provocando, tá? Toda uma crise. E aí temos a crise, né, que eu falei para vocês agora, né, a crise de 1929, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York também vai impactar diretamente na economia alemã. Então, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, é obrigada a pagar uma indenização, enfim, população morrendo de fome, e aí isso vai mexendo, enfim, com todos os valores daquele nacionalismo, né, do Adolfo Hitler, que vai ocupar em 1933 o partido, enfim, nazista, tá? Então, esse partido nazista, que é onde surge, e aí eu digo que é algo muito semelhante ao que acontece no Brasil, tá? Com a questão, por exemplo, do neofascismo, que vem surgindo, né, no Brasil, porque a população ela entra numa crise, vem promessas, né, de soluções milagrosas, perseguições a minorias, tá? No caso da Alemanha, a judeus, pessoas negras. Eu vou dar uma aula sobre isso, por exemplo, de um menino, né,
alemão. O nome do filme é sobre a questão dos livros que eram proibidos, né, na Alemanha nazista. Um menino que sonhava ser um corredor norte-americano por conta das Olimpíadas, né, que ocorre, e os norte-americanos negros, né, pretos, vencem todas as Olimpíadas, e aquele alemãozinho, ele não tinha, eu acho que naturalmente sim, e ele não tinha noção, entende, o Benjamin, do que estava ocorrendo, né? É, assim, de uma forma, né, mais crítica, né? E aí ele quer ser aquele americano e ele se pinta de preto, né? E aí ele chega na casa, né? O senhor pega ele e aí o pai diz: Olha, nós somos alemães, nós somos superiores. Como é que você deseja ser preto, tá? Então esse imaginário vai estar ocupando isso, tá? E isso, infelizmente, né, no Brasil, como em outras regiões do mundo, também vem ocorrendo. No caso dos Estados Unidos, né, que teve ali recentemente a invasão, né, do Capitólio. Então você vê que esses conceitos eles vão sumindo e ao mesmo tempo reaparecendo, de acordo, enfim, de acordo com uma depressão coletiva da população, tá? Então, é sempre importante, né, ir seguindo, ver como é que esses valores eles vão ressurgindo com novos valores, mas com uma roupagem antiga, entende, o Benjamin? Então, isso vai acontecer. Então, em 1933, o líder, né, do partido, é, o Adolfo Hitler, né, ocupa o partido nazista, e ele começa, né, uma campanha pela recuperação dessa Alemanha, né, e uma desses lemas é justamente, né, a história desses povos, enfim, do Império Romano Germânico, do quanto eles foram poderosos na antiguidade, e eles não poderiam continuar nessa situação, enfim, de humilhação diante do tratado ali de Versalhes, né, que foi firmado no fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Então isso é assim, e aí ele vai formar, né, o Império, o Terceiro Reich, que é justamente em homenagem, né, ao passado, né, desse Império Romano, Germânico Romano, tá? Que eu trabalhei com vocês. Por isso que eu falei, olha, para se entender a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é importante entender todos esses conflitos que vêm desde a antiguidade, perpassando pelo medieval, pelo moderno. Hoje a Europa está calma por conta da União Europeia, tá? Mas não se iludam, tá? Porque internamente eles ainda mantêm esse fogo aceso, tá? Eles são muito destruidores. Então, eles têm eles possuem, tá? Eles têm esse histórico, né, de guerra no mundo, tá? Então, a qualquer momento, por isso que eu digo, a qualquer momento essa União Europeia ela pode finalizar e resgatar, tá? Todo esse passado. A história é isso, a história ela tem esse movimento. E por isso que é importante interpretar isso, não decorar. Porque se você decora, você não consegue, enfim, fazer uma prova como o do Enem, tá? E aí você não consegue ligar os fatos, porque a prova do Enem, ela é interpretação, tá? Então, vai haver todas essas invasões que eu falei para vocês, né? Eles vão anexar a Áustria, a Tchecoslováquia, algumas regiões, né, da Polônia, depois a questão, enfim, da própria, da própria França, enfim, e aí vai havendo, né, algumas derrotas, né, as fases, né, dessa guerra, a derrota, né, do eixo, né, o suicídio de Hitler, porque ele acaba perdendo, né, a segunda Guerra Mundial, mas é importante falar aqui do Holocausto, né, das consequências dessa Segunda Guerra Mundial. Então, tivemos ali quase 6 milhões, né, de pessoas mortas, né, entre judeus, pessoas com deficiência, que também eram mortas nesse período, tá? Aglomeração, né, de judeus em guetos.
Então, fuzilamento, né, de pessoas que eram contras ao sistema nazista, e a questão, né, do elemento da ideologia nazista, né, que o trabalho liberta a alma, né? Albert Max algo nesse sentido, eu não sei muito bem, tá? Alemão, tá? Mas seria algo nesse sentido, né? Dessa libertação da alma, algo muito semelhante que vem acontecendo, né? Do nacionalismo das bandeiras, por exemplo, espalhadas pela Alemanha nazista. Então, isso é importante para que senão se tenha um retorno disso, né, em qualquer outra parte do mundo. Hoje os alemães, né, refutam, prendem, né, caso isso aconteça. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem esse tipo de movimento, mas pode ser uma questão, tá, para se pensar, tá, o Benjamin, nesse aspecto, tá, pensar essas ideologias desses nacionalismos que vão surgir ao longo, tá, das guerras mundiais, da primeira e da segunda, e como é que isso vai impactar, tá, na morte de minorias, tanto na Alemanha quanto a nível mundial, tá? Então, é importante, né, dizer isso, porque os aliados, tá? Temos ali o Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos, ou seja, é o capitalismo e o comunismo antes de 1945 como aliados para o quê? Para vencer a questão do fascismo e do nazismo no mundo, porque isso, querendo ou não, é uma praga no mundo, na concepção deles, tá? Então, você vai ver dois lados opostos antes, tá, da Guerra Fria ali, aliados. É uma grande contradição, né? Como é que pode a Rússia e os Estados Unidos estarem lutando juntos para vencer a Alemanha e a Itália? Justamente por conta dessas duas ideologias que matam muito e que são altamente, enfim, inconsequentes para o mundo, tá, o Benjamin? Então, essa é uma pegadinha aí, tá? Mas que em algum momento deu certo para poder, enfim, vencer a Alemanha e a Itália, tá? Então, eu acho que é nessa percepção, tá? E aí, essa questão, tá? Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ela está muito ligada a essa questão da depressão da população. Então, se em algum momento, tá, houver uma questão sobre a questão dessas ideologias no mundo, do neofascismo e do neonazismo, bate nessa questão econômica, tá? O quanto é importante também uma população ela ter consciência, tá? Para ela não ir para esse excesso, né, de nacionalismo, tá? Então isso é de suma importância, enfim, para que uma população ela não vá por um viés, enfim, de acabar com as minorias por uma questão de superioridade, tá? Branca e vai dizer, não, eu sou verde e amarelo por conta, enfim, é, porque eu defendo a nação brasileira, tá? Há um risco nisso aí, tá? E há uma grande questão aí de uma depressão também ligada à questão de uma crise econômica no país, tá? Então, essas são aí as principais questões, tá? E aí temos a questão das diferenças dessa primeira e dessa segunda, que aí tem uma outra questão, a ciência, tá? Então, na Primeira Guerra Mundial, não se havia, né, esse lado, né, mais, vamos dizer, impactante da ciência, de se pensar, né, essas bombas atômicas. Então, a ciência ela vai entrar nisso aí e também vai causar um impacto negativo na sociedade e vai matar, tá? E até hoje, o grande medo, né, do mundo, por exemplo, é ali com o Iraque, né, com a questão, por exemplo, de uma bomba dos mísseis, né, enfim, ou da Coreia do Norte, de lançar. E hoje a gente tem uma questão do vírus, né, e como é que a ciência também ela pode ser uma aliada ruim, ela pode ser uma aliada negativa desses governos totalitários, tá? Então, é isso, tá? Então, isso também é um ponto importante caso venha uma questão sobre
a ciência, tá? A ciência também mata, e a ciência, tanto o negacionismo da ciência quanto o avanço da ciência, se ela não for usada pelo lado positivo. Então, Benjamin, deu para entender isso? Deu pra entender Deu. sim. E você tem mais alguma questão em relação à primeira, à segunda? Porque eu acho que você é mais especialista do que eu, Benjamin. Não, é só revisar mesmo. Eu Ah, achei bem legal. Ah, sim, é, outra coisa que eu acho que se enquadra mais na parte de sociologia, que até o professor falou, que é sobre o Fordismo, o Toyotismo e o Taylorismo. Tu sabe algo sobre isso? sim, o Fordismo, né? Vamos dizer, tá? Seria, deixa eu lembrar aqui, peraí. Sistematizar, né, a questão da produção em massa. Então, o Fordismo, né, a gente vai ter ali, tá, em 1914, né, com o norte-americano Henry Ford, tá, que justamente ele vai trabalhar justamente essa produção, né, que vai se espalhar pelo esse padrão, né, de produção pelo mundo. Então, isso também vai chegar ao Brasil, enfim. Então, Getúlio Vargas, né, porque o Getúlio Vargas vai se aliar em alguns momentos aos Estados Unidos. Né? A primeiro momento, Getúlio Vargas ele tem uma tendência a ir pela Alemanha. Tanto que tem um filme tá, que eu recomendo, da Olga, porque eu desconfio que o Getúlio Vargas, por mais que ele seja aliado dos Estados Unidos, ele tinha um aspecto meio um pouco fascista e nazista. Por quê? Esse filme ele é uma grande ideia, tá? Porque a Olga ela era comunista, tá? E a Olga ela foi entregue aos alemães e foi morta, né, na Segunda Guerra Mundial, enfim, grávida, e hoje a filha dela já está bem velhinha, né? Olga Benário, ela é professora de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na época ele entregou, tá? Mas essa questão, por exemplo, do Fordismo vai impactar, né, diretamente, enfim, nessa questão também de domínio, né, dos mercados consumidores no mundo, tá? E aí a outra questão foi o que você falou? O Toyotismo e o Taylorismo, que são o que vem depois. O toyotismo já é uma produção, enfim, na década de 60, né, após a Segunda Guerra Mundial, no Japão. Também eles vão disputar também. Mas aí são duas questões, tá, separadas, tá? E aí o Japão também vai entrar nessa disputa, né, do capitalismo, enfim, desse mercado. E o terrorismo, eu não teria maiores. O terrorismo ele vai ter inúmeras, como é que eu posso dizer? Inúmeras concepções, tá? Uma delas é religiosa, tá? Pela questão da imposição, né, de um sistema religioso, por exemplo, como dos muçulmanos, tá? Então, por exemplo, há uma luta, né, de uma guerra religiosa pelos Estados Unidos não respeitar. Há também um terrorismo na Europa que vai existir, por exemplo, uma questão de nacionalismo, que eu já expliquei isso a vocês, tá? Então, o nacionalismo, por exemplo, na Espanha, tá? Tem os Países Bascos, que lutam até hoje por uma autonomia, ou, por exemplo, a Irlanda, tá? A Irlanda que se separou da Irlanda do Norte, que houve, né, na década ali é, na década de 90, enfim, inúmeros atentados terroristas na Inglaterra porque eles queriam ficar independentes, né, dos ingleses, porque eles eram explorados, enfim, pelos ingleses. Então, o terrorismo ele tem inúmeras vertentes, tá, ô Benjamin? Então, toma cuidado aí, tá, porque tem uma questão religiosa, tem uma questão de identidade, né, identitário, regional, tá? E tem essa questão, por exemplo, dessa questão do imperialismo norte-americano, né, no Oriente Médio, através ali de Israel também, tá? E, então, Israel está muito aliado a, a, ao,
aos Estados Unidos nesse aspecto, né, de manter essa dominação no Oriente Médio, e sabendo que nós temos uma religião ali, tá, de Maomé. Então a gente tem que, de certa maneira, enfim, pensar por esse aspecto, tá? Então eles tentam impor, né, sua vontade através do terror, tá? Então, que não é uma maneira mais correta. Mas existe ali também um pouco, tá? É, eu vou dizer, como é que eu posso dizer que não é certo, mas existe um pouco ali de verdade, tá? Não é o caminho certo de se fazer, tá? Matando. Ah, o Taylorismo, tá? Tá, desculpa. Eu achei que você tinha falado. Eu achei que você tinha falado do terrorismo, tá? Desculpa, desculpa, tá? Tá, tá, desculpa, o Benjamin, tá. Apague essa parte do vídeo quando você receber. O Taylorismo, tá? Desculpa, eu achei que você tinha falado terrorismo, eu entendi errado. O Taylorismo, ele vai um pouco na linha ali do Fordismo, tá? Justamente para tornar a produção um pouco mais rápida, né? Otimizar, enfim, as tarefas desempenhadas, enfim, nas empresas. E aí vem a questão da organização, enfim, divisão dessas funções do trabalho, é a parte da automatização. É justamente isso, tá, o Benjamin? E o Fordismo, ele também vai impulsionar também essa indústria e essa questão, por exemplo, da indústria automobilística, né, no mundo, tá? Então, são duas questões aí que vai também precarizar as relações dos mundos, né, do trabalho, e que hoje também já não se fala mais nisso, né? Então, hoje já se vem com uma questão do empreendedorismo, né? Que é uma questão também da década de 70, que está voltando atual para se tornar, enfim, o trabalho mais organizado. E aí o comunismo ele vem questionar, tá? Todas essas formas aí do mundo do trabalho, essa questão da igualdade. É, Vamos entrar na Guerra Fria, tá? É, Por que Guerra Fria, né? A primeira questão, né, que tem que se pensar em relação à Guerra Fria. Por que o nome Guerra Fria, né? É uma guerra ideológica, tá? São de duas ideologias entre duas potências, mas que vai impactar em todo o mundo, tá? Então, esse impacto ele vai estar presente até hoje. Um dos motivos do governo atual, né, estar presente, qual é o motivo? Ela vem de origem dessa Guerra Fria. Olha, nós temos que tomar cuidado, porque senão os comunistas vão ocupar o poder. Então, o que, que teria? União Soviética, né, versus Estados Unidos. União Soviética com a questão do sistema comunista e os Estados Unidos com a questão do capitalismo. Pós Segunda Guerra Mundial, essas duas potências vão se rivalizar. Elas eram aliadas na Segunda Guerra Mundial para combater a Alemanha nazista, e após a Segunda Guerra Mundial, elas vão ser rivais. A Alemanha vai ser o grande exemplo, né, dessa divisão. Nós vamos ter a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, tá? Que é o famoso muro ali de Berlim. Então, o muro de Berlim vai separar o lado comunista e o lado capitalista dessas Alemanhas, tá? Até hoje, enfim, ainda as pessoas vão lá, né, visitar esse muro de Berlim, enfim. E a queda do muro de Berlim significa, né, é, a Alemanha está no centro de qualquer conflito do século XX. Eu diria que até hoje, porque, por exemplo, ela também domina, né, a União Europeia, né? Então, por exemplo, a Inglaterra saiu recentemente, né, da União Europeia, e eu desconfio, né, que, que saiu justamente por conta disso, porque não quer ser submissa à Alemanha, né? Então, eu acho que, na verdade, a União Europeia hoje, eu diria que é a Alemanha, né?
tá à frente, né, do poder. E aí, Benjamin, avançando um pouquinho mais, né, isso vai durar de 1947 até 1900, o Reino Unido deixou a União Europeia. E eu desconfio que tem uma forte relação com isso, tá? É só desconfiança. Não, e aí é uma questão de um cara que está dando palpite, tá? Porque até hoje eles têm uma rivalidade e muito presente. Por mais que a União Europeia tente cegar isso, eu acho que tá na alma, tá? Tá na alma do povo europeu a briga. É, e conquistar o mundo, né? Eles querem conquistar o mundo a qualquer custo e não quer ninguém no quintal deles, né? Então é, duas questões, enfim, que é meio pesado. Deixa eu beber um pouquinho de água. E aí, avançando um pouquinho mais, né? De 1947 até 1989, nós vamos ter, né, é, a, a Guerra Fria, né? Então, essa é uma guerra ideológica, na verdade, por isso se chama Guerra Fria, porque não tem um conflito direto, né, de armamentos, então é mais assim, conflitos distribuídos, enfim. E aí, por isso que tem a ditadura militar no Brasil, e aí o Marighella vai explicar muito bem isso, tá, o filme, porque o Marighella, ele é comunista e ele quer implantar um governo comunista no Brasil, e ele está lutando contra os Estados Unidos, tá? E aí o filme ele vai relatar como é que vai ter um impacto dessa Guerra Fria. E vamos ter Cuba, né, com Fidel Castro, na América, tá? Então por isso que é importante assistir o filme, tá? E aí toda essa após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai se dividir em dois, entre a União Soviética e entre o lado capitalista. Na América Latina, qual vai ser o país que vai questionar isso? Cuba, tá? Então, nós vamos ter ali um país socialista, Cuba até hoje, né? Um país ligado, enfim, ao socialista, ao socialismo, ao comunismo, enfim. E aí, por isso que as pessoas que votaram no Bolsonaro dizem, olha, quer virar socialista, quer ser comunista, vai embora para Cuba, ou vai para Venezuela, né? Então, para ver como é que esse conflito, até os dias atuais, ainda impacta, enfim, nas políticas aí do mundo, tá? E aí o que o comunismo, né, vão defender a igualdade, né, entre os trabalhadores, mas na prática isso não vai ocorrer, tá? Então nós vamos ter, tá, na Rússia, eu esqueci o nome, deixa eu só pegar aqui. O Stalin, isso, tá? Então, nós vamos ter, tá, na União Soviética, o Stalin, e o Lenin vai ser uma pessoa que vai questionar justamente a ditadura, tá, do Stalin. É, não deu certo, entende, o Benjamin? Porque se estabeleceu uma ditadura no lado comunista, tá? Então, as pessoas acabaram perdendo a sua liberdade. De 2018 para 2019, não, 2019 para 2020, eu fiz uma viagem, né, pelo leste europeu para conhecer os países ex-comunistas, tá? Os países que pertenceram à União Soviética. E aí eu fiquei hospedado, enfim, em regiões, enfim, onde efetivamente o comunismo tinha, tá, sido implantado para conhecer. E aí ali teve uma vontade do historiador, né? Então o historiador ele precisa viajar para poder conhecer. E aí é nessa viagem, né, que eu fiz por esses países é, enfim, do leste europeu, eu visitei alguns museus. E um museu que eu visitei foi o Museu do Comunismo. Agora eu não lembro o nome do país,
foi a República Tcheca ou se foi, deixa eu ver, que foi tantos lugares que eu fui, enfim, mas enfim, foi um país do leste europeu, o Museu do Comunismo, deixa eu só ver aqui qual foi. A República Tcheca, tá? Então, esse museu, tá? Eu vou até botar aqui para que vocês possam visitar depois esse museu. É o museu considerado, né, vítimas do comunismo, tá? Que é do Stalin, né? Então, o que que houve? O comunismo, ele pensa, né? E aí, quando você é baseado, tá, no Marx, a ideia é o quê? É de igualdade entre todos os trabalhadores. Não tem chefe, todos têm o mesmo tipo de casa, o mesmo tipo de condição social. Mas, na prática, isso não aconteceu, entende, Benjamin? Se foi implantada uma ditadura, né, do comunismo. Então, essa ditadura, ela era muito semelhante ao que aconteceu na ditadura militar no Brasil. Então, se tirou a liberdade, enfim, das pessoas. E aí, o meu ex-orientador de doutorado diz que foi um fracasso, né? Na verdade, por exemplo, Cuba é o belo exemplo de um comunismo fracassado no mundo, tá? Então, onde as pessoas não podem ir e vir, tá? Então, por exemplo, eu sou de esquerda, isso eu admito, mas também há de se admitir o que se deu errado na esquerda, tá? E essa guerra ideológica é o grande exemplo disso, tá? Tanto o lado capitalista quanto o lado comunista, eles tiveram, tá, erros em relação a essa questão. E aí tem uma frase que eu gosto muito do Hobsbawm, tá? Que eu vou ler aqui contigo para que a gente possa entender melhor isso, tá? Isso, eu acho. Eu não estou achando, mas ele diz aqui, tá? Teve uma frase dele que ele diz: o grande paradoxo do comunismo no poder era que era conservador, tá? Então, esse era o grande paradoxo, tá? Ele tem uma frase que eu lembro, tá? Que nunca sai da minha cabeça. Qual foi o grande erro do capitalismo? A desigualdade social, tá? Nunca buscou, enfim, a desigualdade. E qual foi o grande erro do comunismo? A falta de liberdade política, tá? E sim a ditadura. Então, esses, tá, são os elementos que acabou sendo conduzindo essa guerra, tá, ideológica, essa guerra fria, tá, no mundo, tá. Então, sempre pensar, né, que essa guerra, de certa maneira, ela vai pensar, né, tanto o comunismo quanto ali o capitalismo, tá? Então, são duas questões ideológicas em que vai estar em torno dessas questões, tá? E aí, quais foram, né, os objetivos dos Estados Unidos e da União Soviética, né, é, é, nessa Guerra Fria? É manter os seus territórios, tá? Os seus mercados consumidores, por exemplo,
tanto os Estados Unidos, por exemplo, dominar a América Latina, com exceção de Cuba, que não consegue, quanto a União Soviética, tá, dominar territórios na Europa, na China, né? A China até hoje é comunista, na Ásia e alguns territórios na África. Então você vai ver algumas tentativas, enfim, de invasões, tá? De povos, de governos, né? Africanos ligados ao comunismo. E aí a gente tem, tá, algumas fases dessa Guerra Fria, né? A primeira fase dela, que seria ali de 1945 a 1947, a declaração, né, dessa Guerra Fria. Depois, de 1947 a 1949, ali, enfim, o auge, tá? Que vai até 1962. Aí depois, tá? Vai haver um desaceleramento, tá? Dessa Guerra Fria, que vai de 1963 até 1979, e depois 79 até ali a década de 89, que vai ter, querendo ou não, o fim, né, da guerra com a queda, né, do Muro de Berlim, e a Europa, né, a Alemanha Oriental se junta à Alemanha ocidental, tá? E aí finalmente há, enfim, uma mudança, né, disso, e aí finalmente a União Soviética abre novamente suas portas ali, não diria para o capitalismo, né, mas muda seu sistema, enfim, político, tá, em relação a isso, tá? E a grande questão, a grande ameaça sempre é a bomba atômica, e até hoje, né, o Irã que tem essa grande preocupação, enfim, eu falei Iraque, tá? Mas é Irã, tá? Agora que eu estou vendo aqui, vendo, revendo material, o Irã, tá? Que tem essa questão, enfim, das bombas atômicas, e até hoje a União Soviética, a Rússia, né? Está um pouquinho por trás dessa política, e os americanos sempre desconfiam dos russos, tá? Em relação a isso. E aí, se você quer uma crítica, tá? Contra o comunismo, a grande crítica é visitar o Museu, enfim, do Comunismo na República Tcheca, tá? Ele está online, então vale a pena ali visitar, enfim, para que você possa conhecer. Em relação ao crítica ao capitalismo, nós vivemos isso na atualidade, né? Que é justamente a relação, enfim, da desigualdade que o capitalismo causa nas sociedades. A gente não consegue ainda, né, atingir uma igualdade da sociedade civil nos sistemas, tá, capitalistas, a não ser a Suíça, que é um grande exemplo, enfim, de um modelo ali de igualdade na população, enfim, diria quase que um sistema perfeito político, tá? Então a Suíça seria aí algo, enfim, é, que se pode pensar, enfim, em relação a isso. Mas a derrubada, tá, do Muro de Berlim, em 1989, significa aí o fim da Guerra Fria no mundo, tá? E aí vem a questão da redemocratização no Brasil também, tá? Com o fim da ditadura militar e perpassando ali, né? Depois, 1985, então a gente tem alguns governos, depois o Collor, né? Com a questão da corrupção e, querendo ou não, o fim também da Guerra Fria, esse a desaceleração também vai impactar, tá, na redemocratização do Brasil, tá? Então isso é importante também pensar como a ditadura militar vai estar na Guerra Fria aliada ao capitalismo norte-americano, tá? Então o Brasil, tá, vai estar alinhado aos Estados Unidos na luta contra a União Soviética. E aí vem, tá? Da onde é que se vem? Aí tem uma explicação para os dias atuais. Bolsonaro é herdeiro de qual sistema político no Brasil? Da ditadura militar. Logo, ele vai dizer, olha, não houve ditadura militar, vai ser uma revolução militar contra a possível invasão dos comunistas no Brasil, tá? Então, isso é uma jogada, tá? Que vocês precisam ficarem espertos para vocês entenderem o que vem de fora, externo, e impacta diretamente na política nacional, tá? Então, isso, de certa maneira, vai ser utilizado como propaganda política e perseguição de minorias também nos países, tá? Então,
quais seriam essas minorias que são ligadas, enfim, a esses partidos, tá? Então, tudo isso, enfim, vocês precisam estar cientes, querendo ou não, vai ser tema de discussão, tá bom? Então, a redemocratização no Brasil, ela está atrelada diretamente à Guerra Fria, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial também, porque o Brasil também vai ter que se alinhar a esses conflitos mundiais também, né? E como hoje, por exemplo, o Brasil se alinhou, qual foi o nome do penúltimo presidente dos Estados Unidos, o Benjamin, eu esqueci, tá na minha cabeça. Benjamin tá aí. Oi, oi, minha mãe me chamou. Qual foi, Tô comigo. qual foi o nome do último presidente antes desse? Foi antes do Bolsonaro? Não, não, do presidente dos Estados Unidos. Ah, foi aquele negão, né? Como é que é? É... Deixa eu pesquisar aqui. Não, Obama, né? O Obama. Não, não, depois do. Agora, peraí, deixa eu ver. Ah, tá, foi o Donald Trump. Isso, Trump, tá? Então, o Brasil ele sempre vai se alinhar a essa política externa, tá? O que que o Obama também defendeu nos Estados Unidos? Olha, vamos ter uma luta contra o comunismo, tá? Nos Estados Unidos. E aí o Brasil entra, né? Se alinha aos Estados Unidos. Então, a Guerra Fria, querendo ou não, tá? Ela acaba em 1989, mas ela deixa impactos, né? Na imaginação da população, tá? Eu acho que é isso, tá, ô Benjamin? Mais alguma dúvida? Alguma questão? Só isso mesmo, essa questão só, né? Só, entre aspas, que a gente revisou aqui, um monte de coisa, foi bastante interessante. Tá bom, Benjamin. Ó, sempre pode contar comigo, tá? Sempre vou estar à disposição da turma. Hoje à noite vai ter uma aula, tá, de revisão para a prova do Enem, Geografia e História. Então, com dois grandes colegas, professores, tá, do IFSU Campus Camapuã. Eu vou pegar aqui, tá? Se vocês puderem assistir a live, é bem interessante, vai ocorrer às 19 horas, com o André e o professor Edson, tá? De Geografia. Deixa eu entrar aqui no Facebook dele. Vou mandar no teu WhatsApp. E aí, se você puder divulgar lá na turma, tá? Eu sei que eu sou um bom professor, mas os colegas lá também são bons. E aí eles podem tocar em assuntos que eu não toquei, tá? E aí fica como recomendação para vocês. Deixa eu Tá pegar. ótimo. André Lopes. Às 19h30. Hoje, vou pegar aqui o link. E aí, algumas questões que eu não consegui tirar, podem tirar lá com eles, que eles são bem bacanas também. Eu vou mandar no seu WhatsApp. É do IPSU Campus Camacuã. Na Primeira Guerra Mundial já tinha aviões, né? Só que eles não eram tão usados para combates, né? Não, não. A grande questão é que a Segunda Guerra Mundial é que vai marcar, entende?
Benjamin, realmente um uso bem mais potente, né, disso. Mandei no teu WhatsApp, tá? E eu vou, logo que fechar aqui a aula, eu vou mandar a aula para o teu e-mail e você compartilha com os colegas, tá bom, Benjamin? Ok, ótimo. Olha, muito obrigado, tá, pela aula de hoje. Também foi uma revisão para mim, foi bom, porque eu acabei tocando em vários assuntos que eu jamais ia relembrar ou lembrar, tá certo, Benjamin? Obrigado pela proposta. Tá certo, muito obrigado pela revisão, por tudo. Um abraço. Um abraço, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.